Olá, queridos do sexto ano. Passando aqui rapidamente para relembrar alguns aspectos dos conteúdos que irão ser tratados, tanto de história como geografia, na nossa prova bimestral de quinta-feira. Estudem os capítulos de história relacionados ao Egito Antigo e é o capítulo que vem depois do Egito Antigo, que é a Núbia, o reino de Cush. Primeiro, com relação ao Egito Antigo, uma civilização muito interessante que floresceu às margens do rio Nilo. Preste atenção, o rio Nilo muito interessante para aquela civilização africana, que fica ali no nordeste da África, certo? E era uma civilização que tinha o faraó como uma figura que era considerado superior aos outros, liderava os demais, certo? Temos também outra camada que vocês precisam saber para a sua prova, que são os escribas, que se destacavam por saber ler e escrever. Então, a própria palavra escriba já facilita esse entendimento, né? Escriba, vocês lembram de escrita, então eles sabiam escrever e ler. E aí eles trabalhavam fazendo o recenseamento, contabilizando muitas produções, certo? Tinham os sacerdotes também, escravos e também os camponeses que trabalhavam para o faraó, faziam muitos serviços relacionados ao campo, certo? E os escravos normalmente eram os escravos de guerra, ou então pessoas que não pagavam seus impostos, não conseguiam pagar e se tornavam escravos. E muitos desses, as suas mulheres se divorciavam, porque naquela civilização elas poderiam se divorciar. Comparado com outras civilizações da antiguidade, as mulheres tinham no Egito Antigo um certo destaque, se a gente for comparar o Egito Antigo com outras civilizações. Então, outra coisa que a gente destaca é a religião do Egito Antigo. Eles eram politeístas, então politeístas acreditam em vários deuses, diferente de muitos atualmente que acreditam em um único Deus. Então eles acreditavam em vários deuses e na vida após a morte. Era a principal civilização da antiguidade que acreditava na vida após a morte, ou uma das principais. E eles faziam o processo de mumificação do corpo, preparando o corpo para a vida eterna, que seria uma continuidade. Então tinha um ritual de mumificação, vocês viram em vários programas, desenhos, filmes, múmias, Então eles enfaixavam o corpo, certo? Então o Egito Antigo, civilização muito interessante, leiam esse capítulo. E o capítulo seguinte é a Núbia, o reino de Cush, que também tinha uma relação forte com o rio Nilo, relação forte, e as mulheres também tinham um certo destaque, Era uma civilização que ficava abaixo no mapa em relação ao Egito, mas também ficava próximo, também da África, só que era abaixo do deserto do Saara, então a gente chama de subsaariana. Por isso que muitos historiadores nem deram muita importância, porque a África subsaariana é uma África mais negra, então tinha um racismo que predominava nos historiadores do século XIX. Fiquem ligados nas cidades desse reino que se destacaram. Estudem essas cidades, e estudem as características relacionadas a essa população. Então, bons estudos, e a gente se vê quinta-feira. Obrigado pela atenção.